falando do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, a gente vai perceber o seguinte. O DNA ele tem uma estrutura dupla, uma cadeia dupla, onde eu tenho então uma M-cadeia de um lado, ligado por ligação de hidrogênio a uma outra M-cadeia. Então, duas M-cadeias, uma cadeia dupla. O conjunto é uma cadeia dupla. Essa cadeia dupla também é formada por nucleotídeos empilhados de um lado e nucleotídeos empilhados do outro lado. Eu queria que vocês percebessem um detalhe importante, que é a inversão. Você tem nucleotídeos de um jeito aqui e eles estão meio que invertidos, meio que de ponta cabeça do outro lado. Essa estrutura, essa organização do DNA, a gente chama isso de 5' 3' em uma M-cadeia, 3' 5' na outra M-cadeia. 5' é o fosfato, 3' é aqui a posição da hidroxila nessa pentose final aqui na desoxirribose. Então, como você tem um fosfato aqui numa ponta e uma desoxirribose aqui, eu tenho 5', 3' numa M-cadeia. Na outra eu tenho exatamente o contrário. Esse tipo de organização dá mais força às ligações, garante uma interação maior. A ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio que une uma base nitrogenada à outra dos nucleotídeos, garantindo que eu mantenha também essa M-cadeia estável. Uma outra coisa interessante é o fato da cadeia de DNA ela ser torcida, ela é helicoidal. Normalmente a gente vê em filmes aquele formato torcido. Então, se eu distorcer essa cadeia, se eu pegar isso aqui e distorcer, eu tenho essa estrutura aqui aberta. Então, esse formato torcido nós chamamos de formato helicoidal. Isso é uma característica marcante do DNA. E esse formato helicoidal, ele também consegue garantir uma proteção maior. Por ser torcida, a molécula garante uma interação maior entre as bases nitrogenadas, garante uma dificuldade maior em remover ligações ou desorganizar essa estrutura, porque se ela fosse uma ligação, se fosse aberta, seria muito mais fácil eu quebrar essas ligações ou desorganizar isso. Eu tendo uma estrutura torcida, a aproximação, a ordem é muito maior aqui. Então, quebrar uma estrutura helicoidal é muito mais complexo. Sofrer mutação numa estrutura helicoidal é muito mais difícil. Então, esse formato ele é bem importante, está relacionado à proteção da molécula. Nós temos adenina, timina, citosina e guanina. Adenina ligada à timina, guanina ligada à citosina. Ligação tripla e ligação dupla entre as bases nitrogenadas. Lembrem-se disso, por mais simples que essa ideia seja, não esquece, adenina se liga a timina, guanina se liga a citosina, isso é muito explorado em um monte de provas, sejam elas específicas ou não. Então, o número de moléculas de adenina é o mesmo número de timina, o número de guanina é sempre o mesmo número de citosina, ok? Essa é a estrutura básica da molécula de DNA. Como eu falei com vocês, a gente vai se prender só à estrutura por enquanto. A função, como o DNA trabalha, a gente vai ver lá na parte de núcleo.